Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A lei seca, que endureceu as regras para o consumo de álcool por motoristas, completou 15 anos. A rígida legislação deixa o Brasil como um dos poucos países do mundo a estabelecer a tolerância zero para quem dirige alcoolizado. Dados divulgados pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, CISA, mostram que entre 2010 e 2021, período com a aplicação da lei seca, as mortes em acidentes de trânsito causados pela mistura de álcool e direção caíram 32% no país. Mas o número de internações cresceu 34% no mesmo período. Por que muitos brasileiros ainda insistem em beber e dirigir? Como a lei seca ajudou a mudar o comportamento de parte dos motoristas? E quais avanços na legislação são necessários para reduzir o número de acidentes e mortes no trânsito? O JR 15 Minutos discute esse tema com a socióloga e coordenadora do CISA, Mariana Tibes. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Mariana. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre esse tema que é tão importante. E quem nos acompanha nesta entrevista é o repórter da Record TV, Rogério Guimarães. Rogério, a lei seca completou 15 anos e mesmo com avanços, muitos brasileiros ainda se arriscam e colocam outras pessoas em perigo com a combinação de álcool e direção, não é isso? Olá, Fara, obrigado pelo convite. Oi, Mariana. A evolução no comportamento dos motoristas é grande, mas os números mostram que ainda temos um longo caminho a percorrer. Hoje, muitos motoristas já têm o hábito de deixar o carro em casa ao consumir bebidas alcoólicas, seja pela conscientização ou pelo medo da multa. Segundo o panorama dos acidentes de trânsito por uso de álcool no Brasil, feito pelo CISA, em 2021, a mistura de álcool e direção causou 8.700 internações e 1.200 mortes por hora no país. São quase 76 mil hospitalizações e quase 11 mil óbitos. Mariana, são números extremamente elevados, não? Sim, são extremamente elevados, principalmente se a gente pensar que são números que poderiam ser totalmente evitáveis caso as pessoas não fizessem o consumo de álcool quando elas forem dirigir, né? Então, a gente observa que a lei seca, ela trouxe resultados positivos, ela trouxe impactos muito significativos ao longo desses anos, mas a gente ainda tem um número muito grande de pessoas que são impactadas pelo uso de álcool no volante. Mariana, o levantamento do CISA usa a base de dados do DataSUS do Ministério da Saúde e aponta um número preocupante para os homens. Eles representam 85% das hospitalizações e 89% das mortes. Também chama a atenção a faixa etária mais suscetível a essa combinação de álcool e direção. A maior parte dos envolvidos em acidentes nessa situação tem entre 18 e 34 anos. Existe alguma explicação para que os homens mais jovens sejam os que mais bebem e dirigem e, por consequência, os que mais morrem? Olha, a gente tem algumas hipóteses para explicar esse fato, Luiz. A gente sabe que os homens jovens são os que têm maior propensão a ter comportamentos de risco de forma geral. Quando a gente pensa aqui nos acidentes de trânsito, os homens jovens são os que dirigem em maior velocidade. Isso certamente vai contribuir para que eles se arrisquem mais quando eles estiverem dirigindo. Essa questão de beber quando vai dirigir, a gente viu uma pesquisa aqui feita na Austrália, né, mas ela pode ser aplicada aqui para o Brasil, que mostrou o seguinte, que os homens jovens eram os que tinham mais risco de tanto beber quando vai dirigir ou achar que não vai acontecer nada quando eles bebem e dirigem. Inclusive, muitos falam que até dirigem melhor quando estão embriagados. É um completo mito. Em segundo lugar, eles também acham que nada vai acontecer com eles, que eles não vão ser punidos. Enfim, então eu acho que essas duas coisas aí podem ajudar a gente a entender por que eles são tanto as maiores vítimas quanto os maiores causadores também desse tipo de acidente, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, aqui no Brasil o álcool é o responsável por 36,7% de todos os acidentes de trânsito entre homens e 23% entre as mulheres. E essa prática perigosa afeta não apenas o motorista que decidiu beber e dirigir. Mariana, coloca em risco outros motoristas, pedestres, motociclistas, ciclistas.
Sem dúvida, Rogério. Eu acho que isso é um dado extremamente importante, porque o motorista que se arrisca dessa forma, que ele bebe quando vai dirigir, ele está colocando não só a vida dele em risco. Isso é uma coisa super importante para as pessoas pensarem e refletirem. Você vai colocar em risco a vida do pedestre, a vida de um inocente, a vida de um carona, da pessoa que está ocupando o veículo. Então, assim, é uma coisa que tem impactos não só para a pessoa que está dirigindo. A gente tem impactos muito, muito graves e é uma coisa que é completamente evitável. Essa mensagem que a gente gostaria de passar para as pessoas. Uma vez que a gente consiga desfazer esse mito, né, de que beber e dirigir não tem problema sim. Quando a gente fala de álcool e direção, as pessoas precisam refletir que nenhuma dose de álcool é segura. Mariana, entre os estados, o Tocantins apresenta a maior taxa de mortalidade, com 11,8 óbitos a cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem o Mato Grosso, Piauí e Rondônia. Esse raio-x apresentado pelo CISA serve de alerta para que as autoridades públicas desses estados tomem medidas para mudar esse cenário? As últimas pesquisas mostram que a lei seca ela tem impactos bem diversos país afora. Então, a gente tem estados que se destacam de forma mais positiva e alguns que, infelizmente, se destacam de forma mais negativa. Para ela ser eficaz, ela precisa ser bem implementada. E para ela ser bem implementada, a gente precisa ter fiscalização, em primeiro lugar. Fiscalização com uso de bafômetro, né? Ela tem que estar presente e ela tem que ser frequente para que a gente possa ter resultados. Então, a nossa recomendação para esses estados que não estão bem nesse ranking é que eles usem esses dados, eles monitorem esses dados para que eles possam traçar um planejamento e fazer um plano de ação para reverter esse cenário. Tem uma pesquisa que foi feita comparando a cidade de São Paulo e a Noruega. E essa pesquisa mostrou, né, que a Noruega é um exemplo nesse sentido, né, de prevenção de acidentes de trânsito ligados a álcool. É um grande exemplo para o mundo. Por isso que ela foi a referência aí dessa comparação. E as blitz de trânsito são 8,5 vezes mais frequentes na Noruega do que em São Paulo. E olha que São Paulo já é uma cidade que, assim, a gente sabe que tem bastante blitz acontecendo aqui, é uma cidade que está bem nesse ranking. Então, a gente supõe que estados que estão piores, elas precisam ter ainda mais atenção nesse quesito, né? A gente costuma dizer que precisa ter 3 pilares aí, pelo menos, de grande atenção para reverter esse cenário. Então, um deles é a fiscalização, o segundo é sanções, né? A gente realmente precisa ter multas, penalidades para os motoristas que bebem quando dirigem, e o terceiro é o pilar da educação, são as campanhas educativas. Por outro lado, Rio de Janeiro, com 1,6 mortes para cada 100 mil habitantes, tem o menor índice. Em seguida, aparecem o Distrito Federal, o Amazonas e o Acre. Mariana, entre os dois extremos da pesquisa, o Rio de Janeiro e o Tocantins, existe uma diferença de quase 9 mortes por cada 100 mil habitantes. Por que essa distância é tão grande? Olha, se a gente pegar pelo menos aqui o caso do Rio de Janeiro, né, que de fato é o estado com a menor taxa de óbitos por acidentes de trânsito relacionados ao álcool por 100 mil habitantes, a gente vê que é um case de sucesso de fato, né? E eles têm aqui um plano de segurança viária que vem sendo atualizado ano a ano e que inclui aí uma série de ações, como o monitoramento constante desses dados, o planejamento de ações integradas, né, de segurança que levem em consideração as blitz com uso de bafômetros, campanhas educativas também estão sendo feitas por lá. Então, de fato, eu acho que esse conjunto de ações, ele realmente mostra resultados. Tudo isso é fundamental para que a gente possa ter melhores dados, né? Para que daqui 15 anos a gente possa olhar de novo para esses dados e comemorar resultados positivos, né? Queda desses indicadores. Eu acho que por isso que alguns lugares estão se destacando de forma positiva. Na comparação entre 2010 e 2021, Mariana, o índice de mortes a cada 100 mil habitantes caiu de 7 para 5. Já o número de internações subiu de 27 para 36. Por que houve esse movimento? A gente tem algumas hipóteses, né? Claro que a gente consegue aprofundar demais com os dados que a gente tem, mas algumas hipóteses são o seguinte: a gente sabe que nesses 15 anos de lei seca, ela foi se transformando, ela foi mudando ao longo do tempo, ela foi ficando cada vez mais rigorosa, e a gente teve outras medidas de segurança viária que também foram sendo implementadas, né, no país. Maior
uso do cinto de segurança, maior uso de capacete, a implementação da lei das cadeirinhas para crianças, os veículos foram ficando mais seguros também ao longo desse período, as estradas também, algumas melhoraram. Então, a gente pode dizer que esse conjunto de fatores poderia ajudar a explicar essa queda no número de óbitos. E aí, o que acontece? Acidentes que antes poderiam ser fatais, né, iam terminar com uma morte, um óbito, hoje eles acabam se tornando menos graves em razão de tudo isso que a gente comentou. Né? Então, eles acabam gerando apenas, entre aspas, né, uma hospitalização. E isso acaba tendo esse efeito que a gente observou na pesquisa, né? Uma queda super importante, super relevante das mortes, e, por outro lado, a gente acaba tendo um aumento das internações. Mas isso é positivo, tá? A gente interpreta esse dado como positivo, ele não é negativo. Ele justamente mostra que os acidentes foram ficando cada vez menos letais ao longo do tempo. E mais um dado do levantamento do CISA. Cerca de 5,4% dos brasileiros assumem que dirigem após consumir bebidas alcoólicas. São pessoas que estão cientes do que estão fazendo e, mesmo assim, decidem assumir o risco. Olha, a gente não pode assumir que todas estejam cientes, sabe? Eu acredito que ainda falta, assim, muita consciência dos riscos e do perigo que é você beber quando vai dirigir, né? Quando a gente olha para esses dados isoladamente, né, que são dados da pesquisa Vigitel, do IBGE, a gente vê que a gente não está avançando muito ao longo do tempo, né? Esse é um ponto de atenção mesmo. A gente vê que a quantidade de pessoas que relatam beber e dirigir, ela está meio estável ao longo do tempo, não está mudando. Isso mostra aí que a população, de certa forma, tem sim uma resistência, né? Eu acho que uma parcela não sabe, realmente não tem consciência, e a que sabe mostra uma resistência a esse assunto, né? Muitas pessoas não acreditam ainda que o álcool realmente impacta na capacidade de condução. Existe esse mito ainda, que é muito disseminado, que se você beber só um pouquinho não vai ter problema, né? Quem nunca escutou isso? Um amigo aqui, outro ali falando, não, mas eu só tomei 2 latas de cerveja, não vai acontecer nada, eu consigo dirigir até melhor quando eu bebo. Isso é mentira, né? Então isso é uma coisa que precisa ser desfeita. Já é comprovado que qualquer dose de álcool, qualquer quantidade que for ingerida, já vai alterar a capacidade de dirigir. Isso tem que ser uma coisa que fique culturalmente sedimentada aqui no nosso país. E eu acho que nesse aspecto a gente ainda tem muito que caminhar. Quando foi criada em 2008, a Lei Seca instituiu um limite de 6 decigramas de álcool por litro de sangue. Depois, em 2012, a regra foi alterada e trouxe a política zero. Atualmente, a punição inclui uma multa de R$ 2.934,70, que pode ser dobrada em caso de reincidência, além da suspensão da permissão de dirigir por 12 meses. A lei foi criada, o rigor ampliado, mas nem mesmo as punições assustam essa parcela de motoristas que bebem e dirigem, não é, Mariana? Exatamente, Luiz. Assim, hoje o Brasil tem uma das leis mais severas do planeta. A gente precisa lembrar disso. Então, a lei, ela mudou e ela realmente, a gente acredita que ela chegou num ponto ideal. Então, ela é muito severa, ela traz punições pesadas. Só que é aquilo que a gente falou, né? Se ela não for devidamente implementada, a gente não vai ter os resultados esperados. Então, hoje, o motorista que bebe quando vai dirigir, isso acontece por 2 razões. Primeiro, porque ele acha que ele não vai ser impactado, a capacidade dele não vai ser afetada. E depois porque ele acha que ele pode se safar. As pessoas precisam entender, de um lado, que é responsabilidade delas, essa atitude. Elas precisam se sentir responsáveis por isso. E entender, finalmente, que não é um comportamento aceitável, de forma nenhuma, que você está colocando a sua vida e a vida dos outros em risco. Precisa também estar claro que não é possível se safar com facilidade, né? E para as pessoas saberem que elas não vão se safar com facilidade, a gente precisa ter muita fiscalização consistente, né? Você vê, as penalidades estão aí, elas são pesadas, elas são rigorosas, mas elas estão sendo aplicadas, né, de forma devida, como esperado, né? Quantos motoristas hoje estão realmente sendo parados nas blitz e quantos estão conseguindo ainda se safar, né? Então a gente precisa, e isso é uma coisa que cada estado, cada cidade, a gente precisa ter um olhar mesmo regional para isso, porque a gente tem de fato resultados muito positivos aí em alguns lugares, Distrito Federal, Rio de Janeiro, mesmo a cidade de São Paulo tem resultados positivos, mas ainda outros cenários, a gente ainda tem aí um grande desafio pela frente. Mariana, a Lei Seca completou 15 anos
está entre as mais rigorosas do mundo. É possível fazer uma análise do cenário após a criação dela em 2008? Apesar dos números ainda preocupantes, ela tem mudado o comportamento dos motoristas? A gente acredita que o saldo desses 15 anos, sem dúvida, é positivo. Esse dado que a pesquisa mostra de queda de 32% da taxa, de acidentes de trânsito atribuíveis ao álcool entre 2010 e 2021 é muito relevante, é muito importante. A gente deve sim comemorar essa queda. Então a gente acredita que o caminho foi correto, ao longo desses anos. O que precisa ser melhorado é essa parte da implementação, desses 3 pilares que a gente comentou, além desse olhar regional, que é super fundamental e que a gente precisa se atentar, Onde a gente não vê resultados positivos, precisamos olhar os dados e ter um plano de ação para reverter esse cenário. Muito bem, chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Agradeço a participação da socióloga e coordenadora do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, o CISA, Mariana Tibes. Obrigado, Mariana. Eu que agradeço. Agradeço também a participação do repórter da Record TV, Rogério Guimarães. Valeu, Rogério. Obrigado, Fara. Obrigado, Mariana. Até a próxima. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record, nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!